dimensões elas serem incorporadas como dimensões estruturantes de outras práticas. É preciso também a gente recriar um pouco as nossas estratégias para o público que constitui nosso interlocutor. Essa dimensão do trabalho, da sobrevivência, ela é fundamental, e a sigla do nosso núcleo homenageia Ninete, uma travesti assassinada em 2011. O assassinato dela foi filmado e transmitido em rede nacional, em todos os veículos de comunicação, nos principais noticiários, da Rede Globo e de outras emissoras, né? E Ninete é, para nós, uma chave de leitura do pedaço onde a gente está inscrito. Ninete era travesti, negra, tinha uma deficiência física, e o próprio assassinato dela em si já foi muito simbólico, e mesmo depois ninguém reclamou o corpo de Ninete, se não fossem as amigas de batalha. E só um minutinho, porque esse gato toda vez vem para cá fazer isso, e ele atrapalha mesmo. Ah, parece que ele gosta de aparecer. Então, é isso, a gente faz, por aqui, a gente tem feito muita ação articulada de pesquisa, intervenção, a gente tem essa característica muito forte de estar sempre desenvolvendo atividades articuladas, porque isso já faz parte também de como a gente delineou uma estratégia para atuar aqui, acolhendo muitas das provocações que nós vamos trazer para essa conversa de hoje, tá certo? Então, assim, eu fiquei pensando como armar a discussão desse tema, né? Haja vista que, por exemplo, a própria palavra descolonialidade, ela demanda um esforço de reconstituição genealógica das influências dos sentidos múltiplos e de delimitação de um recorte, né, a partir da qual nós vamos utilizá-la, e a palavra dissidência também, e feminismo a gente não pode tomar como uma unidade homogênea, então, são muitas complicações. Então, o que eu estou entendendo aqui? Né, que a gente, quando propõe um tema como esse, pensar nas dissidências, ou pensar nas descolonialidades das dissidências sexuais e dos feminismos, a gente está partindo do princípio que a gente tem uma centralidade voltada para o esforço de pensar a própria colonialidade e a descolonização no sentido de que a gente precisa mudar atitudes, condutas em relação à própria colonialidade e em relação à dinâmica dessa colonialidade nessas dissidências sexuais e nos feminismos, não é? Então, para isso, eu não vou, assim, me ater a nenhuma corrente específica, porque daqui a pouco eu vou fazer uma apresentação, assim, bastante panorâmica, que é um recorte do que a gente utilizou no curso Caracóis, no qual a gente fez uma introdução a esses diversos campos, mas é preciso a gente considerar que hoje, quando a gente fala descolonialidade, a gente já está trazendo a marca dessa genealogia, desse histórico de todos esses campos. Então, a gente vai fazer, assim, uma apresentação muito mais como uma estratégia para situar as questões principais. Eu vou agora exibir um arquivo aqui, tá, Marco? Deixa eu ver aqui. À vontade, é só você clicar aí, apresentar agora. Você está acostumado com o Meet, né? Isso. Tá, só okay. Me diga se chegou tudo ok aí. Chegou. Deixe-me ver, eu queria ver como é que a gente faz para ampliar isso aqui. Eu até atrasei um pouquinho fazendo esses ajustes, porque eu fiz o material numa... Ah, tá, visualizar. Deixa eu ver aqui. Mob, tela cheia. Vamos lá.
Eu não vou fazer a apresentação desses slides, tá, gente? Isso aqui é mais um panorama para a gente ir se situando, certo? Tá tudo ok aí? Tá. Agora tá só a tela para mim, né? Então, assim, a gente fez aqui um esforço de contextualização, reconstituição genealógica, é muito mais para vocês, para a gente construir essa perspectiva de temporalidade e considerar que esses campos, eles têm imbricações próprias com as suas dinâmicas de relação entre a realidade, o território colonizado e os centros. Eu vou apresentar os campos e vou para essas pontuações depois. Então, a gente fez aqui uma linha do tempo rápida, né, de como essa problematização da dependência colonial, ela começa a ser colocada e ela começa a provocar inflexões no que a gente chama de pensamento social e como isso vai nos afetar. Então, a gente aqui, para constituir um pouco a perspectiva histórica, nós temos aqui diversos campos que são acionados nas nossas práticas discursivas, nos nossos estudos, a pós-colonialidade, que tem essa característica muito forte da relação do Caribe com a França, e depois essa ampliação com a presença do Said, com a discussão sobre orientalismo, como uma integrante de uma dinâmica mais recente. E a gente tem também, mais ou menos, em período histórico correspondente, a conformação de alguns campos de saberes e de estudos que vão se influenciar reciprocamente e redundar e resultar em novas acomodações, novos questionamentos, novos campos. Então, aqui é só para a gente fazer um passeio mesmo, desse desenvolvimento desses campos, a gente apresentando um pouco aqui o campo dos estudos literários e culturais, que é outro campo que vai influenciar essa problematização, a dinâmica da dependência colonial. Aqui, um pouco das transformações que vão sendo operadas, as dobras fundamentais que vão ocorrendo a partir da chegada, por exemplo, do pensador jamaicano Stuart Hall, e também como isso vai reverberando em contraposições, resistências, acréscimos dentro dos próprios campos, como vai se dando essa dinâmica de diálogos entre os campos. Tá, gente? Eu estou fazendo assim, bem correndo, porque é muita coisa, né? Aqui, no âmbito do que a gente poderia chamar de um pensamento feminista, a gente foi destacando também provocações que se tornaram fundamentais e que vão compor esse caldo que vai sendo produzido dessa crítica pós-colonial e depois que vai adquirir outras nomenclaturas, né? Vocês veem que a gente está fazendo um esforço tamanho para precisar melhor a classificação, mas é um exercício difícil. Aqui nós temos uma dobra fundamental que vai marcar de maneira indelével o próprio pensamento feminista, que é a insurgência da crítica terceiro-mundista, negra, latino-americana, a esse sujeito dominante do feminismo, que é entendido como uma mulher branca, ainda numa matriz heterossexual. Essa história a gente já conhece, mas eu estou destacando aqui a contribuição fundamental, né, de uma iniciativa da década de 70, que tem a participação fundamental de muitas mulheres feministas negras que se organizam desde a Universidade de Boston e lançam o manifesto da coletiva do Rio Combarri. Tinha no documento aí o link. E as provocações que esse manifesto vai lançar,
são fundamentais para dobras fundamentais no âmbito da própria teorização feminista e para a maneira como essa matriz da colonialidade vai ser inserida. Estou quase sem voz, porque são 2 dias seguidos de aula direta, tá? Aqui, eu não sei se a gente poderia caracterizar como um desdobramento, mas eu acho que é muito mais uma consequência do processo cumulativo, né, de como essa crítica às matrizes heterossexistas ainda presentes no feminismo e em alguns estudos sobre a sexualidade, a fragilidade, inconsistência do aporte racial, essas questões vão ser retomadas, né, aqui nós temos 2 autoras que são fundamentais para a composição do que a gente passa a chamar de um pensamento mais local, mais latino-americano. Um pouco aqui, fragmentos também de contribuições fundamentais a essa matriz heterossexista. A gente não está falando ainda de heteronormatividade, depois vou colocar por quê. Essas obras acho que são conhecidas de todo mundo aqui. Eu não vou me deter sobre elas, porque não é o objetivo, é muito mais de dar o panorama. Depois a gente pode ver um outro momento, né, Marco? Então, aqui, a crítica do feminismo, que ficou cunhado como feminismo da ciência, que vai ser fundamental também para essas matrizes da Donna Haraway, a gente destaca, sobretudo, nesse aspecto, a contribuição dela, a discussão sobre os estudos, a epistemologia localizada, sobre os estudos locais. Mais tarde, a gente tem a conformação do campo queer, que a gente também está destacando aqui alguns nomes, a Butler, a Connell e o Genson, que tem uma contribuição muito importante para a gente pensar a reconfiguração da nossa política livre, ou enfrentando as armadilhas identitárias. Destaquei também aqui um aspecto que não é muito mencionado, é que a conformação desses campos de saberes, ela se dá também numa interlocução profunda com os cientistas ou com o conhecimento produzido em determinados campos das tais ciências naturais. Na verdade, a gente poderia falar que isso já sugere o Boaventura de Souza Santos, num texto da década de 80, em que a gente começa a viver, desde o pós-guerra, um momento em que essas fronteiras entre o que seriam as ciências exatas, naturais, sociais, humanas, elas se dissipam, e nós vamos ter aqui aportes que vão ser trazidos desses diversos campos, né, física, sobretudo, química, biologia, epistemologia, contribuições fundamentais para a gente pensar essas dinâmicas, além também de aportes que nos são dados por esse campo denominado de pós-estruturalismo e filosofia da diferença. Na década de 80, esse campo se adensa mais ainda com a conformação do Grupo Sul-Asiático de Estudos Subalternos. A gente destaca a importância fundamental desse campo, porque ele entra no enfrentamento muito direto no campo da produção, da problematização de novos parâmetros de erudição para se pensar a construção da ciência de maneira descentrada, né? E a Spivak e o Chakrabarty vão ser fundamentais, né, com essas 2 obras que são um marco na constituição desses questionamentos e na recusa ao que eles vão chamar de uma teleologia e também que seria fundamentada no historicismo aqui tomado no sentido Foucaultiano mesmo, como teleologia, né?
em que torna praticamente impossível se reconhecer a agência das formas alternativas de organização e enfrentamento à colonialidade, que se baseiam em matrizes epistemológicas ancoradas em outras cosmologias, em outros sistemas mundo, como vão colocar os latino-americanos. E aí a gente já passa para o próximo grupo, que é exatamente o grupo que se constitui aqui na América Latina, como grupo Modernidade e Colonialidade. Esse grupo se constitui numa interação profunda com a escola sul, com esse campo sul-asiático, mas depois, até mesmo pelo diálogo aprofundado com as questões que são levantadas por lá, se percebe a necessidade da gente investir em marcos próprios. Então, eu fiz essa introdução para situar um pouco de onde é que vem essa problematização. Foi uma coisa bem aligerada, correndo o risco até de ser arbitrária, na maneira como apresentei, mas para colocar algumas questões. O que a gente tem a partir daí, a partir da conformação desses campos, da interlocução e do diálogo estabelecido entre eles. Então, alguns elementos, embora eles tenham sua especificidade, alguns elementos são comuns a todas essas experiências. Dentre eles, eu destaquei alguns. Esse compartilhamento da experiência da diáspora, que é a dimensão ampliada para além dessa ideia de pertencimento territorial com o campo queer, que a perspectiva que o queer nos traz é exatamente essa, de pensar a diáspora em relação ao próprio reconhecimento como sujeito, como humano. Há uma presença muito forte, da relação direta desses campos, desses sujeitos, desses autores, desses intelectuais, desses agentes, com a universidade, a academia, e a produção do pensamento e de uma interpretação sobre si mesmos. Em contraposição, e no enfrentamento às narrativas e aos discursos científicos produzidos por esses centros sobre essas realidades colonizadas. Há também um acordo em torno da centralidade da dimensão epistemológica, então, é por isso que todos os esforços, eles são articulados por essa necessidade de descentramento epistemológico, Há também acordos tácitos em torno de outras formas de se relacionar com o conhecimento, trazendo para o horizonte da validação das práticas científicas as nossas práticas cotidianas e comuns. Há também um questionamento sistemático aos postulados de validação científica em detrimento da defesa de uma ciência posicionada, e também da apresentação de outros postulados de erudição, e nesse processo se destaca a importância central da repactuação com os nossos interlocutores de pesquisa, de pesquisação, e a abolição total da relação sujeito e objeto. E há também uma marca comum entre esses campos de saber, que se organizam a partir dessa confluência, a marca comum da transdisciplinaridade. Então, a gente falou aqui da elisão de fronteiras entre ciências naturais, sociais e humanas, a gente apresentou aí bem rapidamente alguns elementos que vêm dessa área, tido como exata, natural, e que demonstram, assim, uma verdadeira revolução filosófica nesses campos que vai impactar a maneira como nós organizamos muitas das nossas teorias. Já visto que muitas das nossas epistemólogas feministas, por exemplo, que são fundamentais para a composição do campo queer, elas têm uma atuação nesse campo, na biologia e em outros. Então, uma das características também que se
constrói a partir daí, dessa relação entre esses campos, é a cooperação solidária, como conduta requerida em relação ao conhecimento. Não mais a disputa entre as áreas, mas a percepção de que essas áreas, elas são fundamentais para a gente ter o maior escopo possível daquilo que a gente quer investigar, problematizar, né? Então, todas essas experiências também têm uma preocupação muito grande com uma crítica ao tipo de conhecimento que a gente está produzindo, né? A maneira, usando uma expressão do Ilya Prigogine, que é Nobel em Química, né? Que ele diz, nossa ciência transformou o nosso interlocutor num ser terrivelmente estúpido, não é? E essas provocações trazem para a dimensão da produção do conhecimento a necessidade de se resgatar aquilo que eles têm de saber, que tem relação profunda com a sabedoria, que seria a produção de um conhecimento útil para termos uma vida boa. E aqui eu até uso bastante uma noção de saber que a Scott nos apresenta, e essa eu vou demorar mais um pouquinho, vou até ler, porque a gente vê muito falar também, saber para lá e para cá, né, virou uma palavra da moda, mas é preciso saber que essa palavra, ela constitui processos de categorizações, né, de conhecimentos que apresentam essa característica que a Scott e o Foucault vão nos apresentar. Usa o saber, segundo Michel Foucault, como significado de compreensão produzida pelas culturas e sociedades sobre as relações humanas, no caso, relações entre homens e mulheres. Tal saber não é absoluto ou verdadeiro, mas sempre relativo. Ele é produzido de maneira complexa no interior de epistemes que têm, elas próprias, uma história autônoma, ou quase. Seus usos e significados nascem de uma disputa política e são os meios pelos quais as relações de poder, de dominação e de subordinação são construídas. O saber não se refere apenas a ideias, mas a instituições e estruturas, práticas cotidianas, rituais específicos ao modo de ordenar o mundo, que não antecede a organização social, mas é inseparável dela. Ou seja, não são independentes e autônomos em relação às ciências e habitam outros tipos de discurso. E a noção que o Foucault usa de saber, a mais utilizada por nós, é essa noção que ele nos apresenta quando apresenta o seu projeto de genealogia, que a dobra da arqueologia para a genealogia está relacionada justamente à apresentação dessa noção de saber como caminho para se apresentar a proposta do saber dominado como o grande objetivo da genealogia. A gente faz uma genealogia de um tema, quando a gente, além de fazer a arqueologia de todas as relações que o constituíram como tema, a gente apresenta os saberes, as práticas de resistência ali presentes. Então, aí é onde é o momento em que nós temos essa definição de saber dominado como conjunto heterogêneo de conhecimentos silenciados pelas circunstâncias históricas, estabelecidas por densas relações de poder e que foram desqualificados, deslegitimados em nome de um conhecimento verdadeiro, em nome dos direitos de uma ciência que seria possuída por alguns. Então, todas essas experiências e aportes trazidos por cada um desses campos contribuem para a composição do que busca recobrir o que a gente tenta nomear por descolonial, né? Para além de vincular a palavra descolonial aqui a uma escola, a gente tenta fazer com que ela alcance esse universo todo, com que ela traga para nós, na sua genealogia, essas experiências.
Todas elas tomam a questão do descentramento e a preocupação com o recentramento, né, como uma razão de existir, como crítica. Todas elas trazem marcas dessa relação com campos e escolas teóricas, e nós temos, obviamente, muitas tensões e conflitos nessa construção, porque nós temos aí choques com construtos epistemológicos que sustentam aportes teóricos que nós acionamos recorrentemente para organizar nossas lutas e nossas práticas, que, na minha opinião, essa coisa da gente ter isso se constituído como conflito irreconciliável é só um problema de interpretação. Mas, para não me deter sobre isso, talvez a gente retorne no final. Então, eu acho muito interessante a escola latino-americana, porque como ela já se constitui participando desse debate, né, até que ponto o conhecimento que a gente constrói, porque nós estamos usando ferramentas desenvolvidas por teóricos que estão localizados nos grandes centros europeus ou norte-americanos, por exemplo, até que ponto o fato da gente estar trabalhando com esses teóricos significa que nós estamos reproduzindo uma lógica colonial, não é? Isso é uma preocupação que se levanta muito, e a escola, o grupo latino-americano, acho que tem contribuições importantes para pensar isso, dentre os quais eu destaco o Grossfogel, que se adianta nessa questão, e aí ele diz, a questão central é a questão de como nós estamos acolhendo com fidedignidade e completude, eu já estou traduzindo, tá? Simplificando, digamos, esses imperativos que essas opções epistemológicas nos colocam. Você pode construir um texto só com pensadoras, mulheres ou latino-americanas, e ele não ser um texto descolonizado. Como você pode construir, e a gente precisa dessas ferramentas disponibilizadas, a gente pode construir textos baseados nesse diálogo, e textos com um forte compromisso descolonial. Então, é no âmbito dessa tessitura que eu acho que o feminismo, na sua complexidade, presta um papel muito importante, sobretudo para posicionar de maneira muito firme a problematização de como as dinâmicas de gênero e sexualidade, e aí no campo do feminismo eu estou incluindo o queer também, são acionadas para construir os sistemas de dominação colonial. E aí é onde vem a contribuição fundamental desses campos, que, em primeiro lugar, além de fazer com que esses próprios campos, eles adotem esses elementos no seu processo de interrogação da realidade. Então, a gente vai encontrar a dimensão racial, de gênero e sexualidade como uma preocupação desses campos, mesmo que muitas vezes ele não traga uma teoria de gênero como suporte, mas eles absorvem a premissa de que os processos de racialização, os processos de sexualização se dão de maneira articulada e de que o gênero constitui um veículo fundamental para que esses processos se efetivem. E aí é onde nós voltamos para a contribuição dos nossos feminismos e dos estudos dissidentes, que é exatamente no esforço concentrado para localizar na matriz epistemológica que sustenta esse sistema de dominação
como se constrói esse enredamento. E essa é uma discussão muito presente na Butler, principalmente no Corpos que Pesam, ou Corpos que Caem, e também na Dana Haraway, e também na Nancy Sterman, que é historiadora da ciência, que vão mostrar para a gente como esse modelo de racionalidade, ele se organiza num determinado momento histórico, se organiza em detrimento da desqualificação de modelos de conhecimento e de interpretação anteriores, vão destacar aí a construção do binário dicotômico e assimetricamente fixo, polarizado pela cisão entre cultura e razão, como capacidade de racionalização do mundo e da vida, e natureza. E é nessa polarização, nessa dualidade assimétrica, fixa, que nós vamos construir um padrão de inteligibilidade sobre o feminino, sobre a natureza, e nós, claro, nos baseamos para reconhecer um construto como verdadeiro, ainda em noções herdadas da metafísica aristotélica, e seu construto de representação, de onde nós herdamos também a noção de verdade, e a partir dessas operações, nós vamos ter aí as analogias estabelecidas entre natureza, entre raça, entre a mulher, mesmo a gente não estando no patamar de estar discutindo gênero, né? Essas analogias, elas vão ser constantemente acionadas. Aqui a Stephanie traz muito isso no texto dela, em que ela faz essa análise de como essas analogias se constroem, e como base da ciência, sobretudo das biociências, não é? Do que constituiria o complexo articulado em torno do biopoder e das biopolíticas, não é? Como isso vai atravessar o iluminismo filosófico e a ciência moderna. Aqui a gente volta um pouco a Stephanie, para esse resgate que ela faz da analogia estabelecida entre raça e ciência, o lugar estratégico que essa analogia teve nas teorias científicas sobre a variação humana dos séculos XIX e XX. Aqui, gente, isso aqui devia estar, inclusive, entre aspas e com a citação, porque é dela, não é? É um trecho retirado dos manuais científicos que para demonstrar como isso tinha um peso de verdade, a comparação entre o leve peso e as estruturas cerebrais das mulheres como deficientes, sendo considerados análogos aos de raça inferiores, como base para se explicar a frágil capacidade intelectual feminina e a maneira como a mulher se igualaria aos negros pelo crânio estreito, infantil e delicado, tão diferente das mais robustas e arredondadas cabeças que caracterizavam os machos de raças superiores. Então, nós chegamos ao século XIX, né? E aí nós vamos ter uma série de convergências na construção dessa matriz de pensamento descolonial, e essas convergências são determinadas pela maneira como vão se dar os ataques coordenados à eugenia, ao evolucionismo biológico, depois darwinismo social, ao surgimento da eugenia, que a gente poderia caracterizar aí, pensando com Foucault, como uma nova cepa do historicismo, que vão conformar o que ele vai chamar de biopolítica, que seria uma nova rationale estatal, organizada a partir do uso de técnicas de controle que vão acionar o pastorado,
e vão ter como objeto a população, não mais o indivíduo, o corpo individual, mas esse corpo espécie. E essas teorias sobre a raça humana e sobre a espécie, elas vão ser fundamentais para a constituição do dispositivo da sexualidade. E aqui nós nos encontramos com Foucault. A gente acompanha na história da sexualidade a maneira como ele desenvolve esse construto de biopolítica, e quando a gente lê, por exemplo, o nascimento da biopolítica e anterior a isso, segurança, território e população, a gente percebe como o dispositivo da sexualidade estava sendo apresentado para a gente lá na história da sexualidade, mas ele já prepara vários insights que ele lança nos cursos, mostrando para a gente como esse dispositivo ele está profundamente articulado aos dispositivos de segurança e, portanto, às categorizações raciais, o que ele vai chamar de guerra racial, no livro Em Defesa da Sociedade. São obras muito importantes para a gente entender esses questionamentos, porque é exatamente aí que ele entra e colocando a questão em ênfase, a questão do Estado e das políticas públicas, a ideia de sociedade civil, como uma estratégia que vai ser acionada na composição do que a gente chama hoje de neoliberalismo, e a estratégia de concorrência entre os desiguais que se querem ou se pretendem iguais. Estou fazendo isso também de maneira bastante resumida. Então, a outra operação importantíssima para a gente pensar decolonialidades dos nossos estudos e feminismos a partir desse complexo de coisas que coloquei aqui, tentei colocar aqui, é que essas questões, elas entram todas no processo de constituição do sujeito. Lembrando aqui que, nesses campos, a gente não trabalha com essa noção de sujeito, como aquele que é dotado de autonomia e capacidade de agir, mas retoma o seu sentido etimológico e acolhe a provocação que já o Nietzsche trazia e o Foucault atualiza, de pensar o sujeito sempre como assujeitamento, também como um processo de subjetivação. E aí, esses construtos todos que nós elencamos lá atrás, que se tornaram o alvo, o objeto das críticas fomentadas por esses campos que se articulam, todos eles têm por objeto construir e formatar um ideal de sujeito. O sujeito que, em si pensando autônomo, na verdade, é um sujeito assujeitado. E tem uma outra dimensão importantíssima, que é essa noção de sujeito não é estanque. Correspondente às questões levantadas lá no projeto da genealogia, quando a gente fala de um saber dominado, que é preciso resgatar esse saber dominado, que foi desqualificado pelas técnicas que ele tem, é porque nós estamos interessados nas técnicas, nos exercícios que eles dispõem para a gente pensar as rotas de outras construções de sujeitos. Aí a gente pode pensar em sujeitos mais livres. Autônomo é sempre difícil, né? Então, é nesse exercício de pensar a subjetivação, a dessubjetivação, a ressubjetivação, que a sexualidade entra como categoria-chave
para nós, das dissidências sexuais e para os feminismos, né? Então, essa compreensão de sexualidade demanda, porém, o seu reconhecimento como dispositivo, o reconhecimento do caráter de dispositivo histórico de poder que ela tem, como nos propõe Foucault, e demanda também que a gente que ela seja tomada na relação recíproca com a injunção racial, a partir da aproximação com as biopolíticas, porque é ela que permite, ela é uma chave para que se permita a efetivação da biopolítica, que seria exatamente a materialização do biopoder. O biopoder é um termo que a gente usa para se referir à característica do tipo e do modo de se exercer o poder ali presente. A biopolítica é a efetivação dessa característica que esse biopoder tem como política de Estado, como institucionalidade. Então, a gente construiu agora o que seria, deixa eu olhar a hora aqui. Estou no tempo, estou numa carreira danada, mas estou com um tempinho, né? Então, posso até me demorar mais. Então, a gente construiu até agora o que seria um quadro para pensar esse caminho, né? Pensar uma tessitura de um esforço decolonial ou descolonial constante nessa relação tensa produzida por essa matriz de pensamento colonializante, pela matriz da colonialidade. Vou agora entrar no segundo ponto, que seria exatamente levantar algumas questões de como eu acho, na análise, no que esses campos todos, autores, autoras, sujeitos, permitem alcançar e pensar como um exercício ensaístico mesmo, não é? E também como experiência. Muitas das questões que são colocadas aqui, claro, trazem as marcas desse lugar que a gente ocupa, como um lugar de enunciação, de onde é possível a gente levantar certas questões e encontrar interlocutores, né? Então, vou fazer aqui algumas ponderações, né, de como eu vejo que nós estamos dialogando com essas questões todas. Até botei aqui umas perguntinhas para facilitar, né? Como está a nossa dissidência em relação a isso? Como apreendemos os imperativos requeridos pela postura descolonial, sobretudo considerando as nossas diferenças entre a nossa realidade e a realidade de países e regiões em situação semelhante à nossa. Eu cito em específico as peculiaridades das lutas do povo andino, por exemplo, as dissidências do movimento indígena com os governos de esquerda na América Latina, a especificidade de experiências históricas mais próximas de nós, como Uruguai, México, Equador, e outras experiências que estão em outros territórios de subalternidade, como a África, a Ásia, Oriente, todos esses termos já tão carregados em si, né, de uma carga colonialista tão forte. Quais são os elementos de mudanças e transformações que nós vimos lá, assistimos lá, e como nós percebemos isso em relação a nós? Então, essa questão exige voltar novamente para essa relação nossa com o conhecimento, especificamente na relação com o conhecimento acadêmico, universitário. Então, eu penso, vejo, e a gente vai levantar alguns elementos, mas a nossa luta por direitos e reconhecimento,
ela ainda se dá muito descolada da compreensão estratégica desse espaço de produção de conhecimento para nós. Nossa relação entre quem está fora e dentro da academia também ainda é muito complicada, o que não significa que não temos um pacto. Nós temos pactos em torno desses espaços, nós temos pactos em torno da produção de conhecimento. A qualidade desses pactos, o que nós produzimos a partir daí, que eu acho que constituem alguns entraves. E, lógico, isso está muito relacionado à especificidade da nossa experiência histórica. Então, nós não temos, ao contrário de algumas experiências que a gente acompanha, nesses territórios aí que nós citamos, nesses campos de saberes, nós não temos uma leitura do espaço universitário brasileiro, do espaço onde se produz conhecimento. E nós não temos uma estratégia mais delineada para uma ocupação mais produtiva, digamos assim. E muitas vezes o nosso ímpeto crítico decolonial, ele esbarra nos limites que a gente encontra aí, e a gente não sabe muito como enfrentar esses limites. E fora que nossas demandas, nossas agendas, elas têm sido muito capturadas pelo identitarismo e pelo representacionismo, que seria o resumo dessas perspectivas epistemológicas que nós buscamos combater. A premissa básica do identitarismo qual é? Dividir para conquistar, nos manter fragmentados, não é? E é quase uma teleologia que acompanha a construção do conhecimento nessas tradições ocidentalizadas que nós buscamos refutar. Então, nós temos que, para chegar nisso, considerar a enorme diversidade, os entrelaçamentos com o ativismo, dentro e fora dos movimentos, a relação com os partidos e com o espectro do que se chama esquerda, porque muitas vezes nós não avançamos no experimento necessário de como fazer a produção do conhecimento, de como fazer a política, abraçando e acolhendo em profundidade essas demandas que nos são colocadas pelas epistemologias dissidentes da colonialidade, porque nós entravamos imperativos que são colocados aí nesse meio, que eu não vou entrar em detalhes, né? E, ao mesmo tempo, nós nos tornamos um campo de disputa estratégico para contraposição às manobras totalitaristas, que fazem parte desse rearranjo político e econômico global que colocou a gente nessa situação em que a gente está. E esse uso não tem sido muito produtivo, né? A gente não tem logrado muito êxito, né? Então, ao mesmo tempo em que nós nos tornamos esse espaço por excelência para demonstrar a instituição do genocídio, da banalização da morte, nós também estamos convivendo com o esvaziamento, o investimento no esvaziamento dos espaços que nós ainda contamos para manter essa posição estratégica de sujeito, de agente, né? Então, há uma relação, uma implicação profunda e fundamental entre o ataque à estabilidade funcional, por exemplo, do serviço público, como uma estratégia para enfraquecer os espaços de contestação, que ainda podem contestar com uma relativa autonomia, né, concomitantemente ao direcionamento de demandas que nós representamos, apresentamos para o campo das soluções empreendedoristas. Se der tempo, a gente entra um pouco nessa lógica do empreendedorismo. Ela é constituinte do nosso neoliberalismo, está atrelada à noção de capital humana, e, enfim, precisamos conhecer melhor isso.
Então, enquanto a gente está enfrentando isso, ao mesmo tempo a gente tem uma diversidade enorme na nossa geopolítica do conhecimento. Nós temos anacronismos profundos no nosso modelo, no nosso arcabouço universitário. Nós estamos muito atrasados em relação às reformas universitárias que ocorreram nos grandes centros, por exemplo, Estados Unidos, na Europa. Aliás, muitas dessas transformações abarcadas por essas universidades, elas incorporaram muitas das críticas dos campos e autores que nós citamos aqui no começo, quando falamos da relação desses campos, desses autores, desses intelectuais comprometidos com seus locais, os caribenhos, e a maneira como eles ocuparam o espaço na academia francesa, por exemplo, não é? Então, muitas dessas transformações nos próprios arcabouços, eles já trazem essas marcas. Aqui a gente tem algumas experiências, quem conhece a experiência da Universidade Federal do Sul da Bahia, do ABC, a Unila, a Unilab, elas já trazem essa proposta de autoconstituição diferenciada, e outras universidades acolheram partes dessas experiências. Eu estudei num programa que vem desses processos de transformação, o programa O Cultura e Sociedade também é um programa que tem essa dimensão, porque a UFBA passou por esse processo, né? E essa é uma discussão que vem de longe. Tem muita crítica sobre nosso modelo que, infelizmente, não é visibilizada, nosso modelo universitário. Então, isso nos impacta como, por exemplo, é muito difícil, a gente tem esses campos que eu citei, o PPG-NEIM, que é articulado com um bacharelado interdisciplinar e um mestrado, assim como o programa do Cultura e Sociedade. Quem entra nesses programas já entra com um direcionamento epistemológico, teórico, muito mais delineado, e há uma liberdade para se produzir o texto de maneira descolonizada. Diferente de nós, que temos o desafio de inserir essas provocações em alguns campos, e eu tenho certeza que vou encontrar colegas aí na escuta que compartilham essa experiência, né? Às vezes a gente é uma queda de braço, é um esforço sobre-humano para aprovar projetos com determinadas provocações em alguns de nossos programas de pós-graduação. Muitas vezes o insight inicial do projeto é mutilado, até a estrutura de apresentação de projetos, trabalhos dissertativos, que imperam na maioria de nossas universidades, ela ainda segue uma matriz colonializante. Então, por conseguinte, uma escrita, isso compromete a nossa escrita também. Então, eu entendo que a gente precisa discutir mais essa dimensão do conhecimento, da produção do conhecimento. Há outros aspectos aí que a gente precisa considerar, como a própria estrutura interna de organização das práticas universitárias, que encontra muita analogia, não é, com outras realidades. E uma outra dimensão que é muito importante, que eu acho fundamental, que é exatamente a maneira como o próprio acesso ao conhecimento, a escola, a educação, ainda é entendido, né, como algo que vai nos garantir mobilidade, ascensão, mas pouco compreendido como um espaço para ser transformado. Pois a gente não transformar esses espaços, é muito difícil a gente conseguir completar esse intento descolonializante, não é? Então, a gente presencia muito aqui, por exemplo, a gente recebe
pessoas, meninas trans, meninos, que procuram orientações, informações para fazer o projeto da pós-graduação. E aí nós temos no nosso programa literatura específica, então vai ser exigido um aporte maior. E muitas vezes a questão não é essa, a gente vem de uma outra matriz epistemológica mesmo, binária, e fazer o deslocamento é muito difícil, não é? Pensar de acordo com outro paradigma, reordenar a maneira de fazer as perguntas, de colocar as questões, de pensar os temas, isso exige esforço, dá um trabalho danado, eu sofri que só, e eu ainda fui para a minha banca de qualificação do doutorado apoiar, eu acho que foi lá mesmo que eu digo, foi no choque e agora vai, então é diferente o processo, nós temos que conversar sobre isso. Então, em relação a essa percepção, né, do conhecimento e da titulação como possibilidade de ascensão, de mobilidade, eu quero observar que isso não é uma característica específica de nossos públicos, na verdade, essa é a apreensão que ainda se tem do acesso à universidade pública brasileira, nós precisamos analisar mais profundamente, até no discurso que nós fazemos, de que tivemos muita ampliação do acesso, se a gente for olhar como se dá as estruturas de financiamento de educação e saúde no Brasil, nós vamos ver que essas transformações que nós percebemos, elas se deram sem transformações mais profundas na estrutura da própria sociedade brasileira, né? Na prática, os quase 2/3 da população que é assalariada, vive com até 3 salários mínimos, que é tributada na base, no consumo, financia a educação e saúde no nível básico e acessa mal a educação e saúde no nível básico, e quase não consegue acessar ou não acessa no nível de maior complexidade. Então, isso impacta na maneira como essa população começa a ver a universidade. Muitos dos nossos estão estudando em universidades privadas, com crédito, mas esse crédito, ele é na verdade, conseguido baseado em mecanismos de perdões fiscais, que são convertidos nesse acesso. Então, às vezes, se entra nessas universidades com muitas dificuldades, se sofre estigmas, e do ponto de vista das nossas universidades públicas, nós precisamos ampliar muito a discussão sobre acessibilidade, porque nós tivemos, sim, muitos ganhos com as cotas, mas muitos dos nossos entram à universidade e não conseguem ficar lá, ou não conseguem ficar lá de maneira confortável, porque ainda vão conviver com a ridicularização de seus corpos, de suas tradições, de seus pertencimentos, não é? Então, é fundamental a gente reafirmar essa dimensão do conhecimento, de como nós estamos lendo e interpretando isso que nós chamamos de real, compreender melhor essa tessitura do que nós chamamos de sociabilidade neoliberal, como condição fundamental para nós destravarmos alguns comprometimentos da nossa capacidade estratégica de análise e da nossa capacidade estratégica de enfrentamento, de recriação e inovação das nossas táticas, não é? Então, nós ainda temos pouquíssimos estudos da nossa, com esse enfoque nosso, que, por exemplo, nos permitam uma análise da própria matriz de nação que nós temos, né? Nós temos o estudo do Richard Miskolc, que é muito importante, temos muita coisa da Margarete Rago, temos, que não sei se daria para colocar nesse campo, mais uma interlocução profunda com
a produção sobre o Nordeste, aqui do nosso historiador Durval Albuquerque Júnior, que são contribuições fundamentais para nós pensarmos essas dinâmicas de tessitura do nosso presente como país, como povo, mas é muito pouco ainda, né? Nós temos muitos estudos que são muito necessários, os estudos empíricos, sobretudo estudos atentos a fontes subalternizadas, não é? Mas nós precisamos ter essa visão, né, de quais são as áreas estratégicas que a gente precisa avançar e acumular. Outro setor que nós temos também uma análise ainda muito limitada é exatamente em relação a essa razão, essa racional estatal ou governamentalidade neoliberal, que é a técnica de controle, de governo, de gestão das condutas que o Estado usa, manipulando todos esses marcadores aí identitários e nos aprisiona. Nós precisamos avançar nesse campo, nós precisamos perceber como a estruturação do arcabouço, do que nós chamamos de direitos sociais, está encalacrado e amarrado nisso aí. Nós temos ainda, por exemplo, o mesmo discurso, a mesma estratégia para uma relação com o Estado de anterior ao Michel Temer no poder, não é? Então, gente, é uma questão para a gente ver. Temos muitas confusões conceituais que no nosso vocabulário sobre decolonialidade, a maioria delas incorre nessa noção, na noção de visibilidade que a gente usa, e eu trago aqui a observação da Joanne Scott nesse sentido, naquele texto, A Invisibilidade da Experiência, em que ela coloca tomar a experiência como fonte de interrogação e problematização das dinâmicas sociais, não significa simplesmente visibilizar e descrever a situação, mas, sobretudo, problematizar como essa experiência, com as características e elementos que ela adquire, se torna possível, não é? Então, acho que esse é um horizonte que nós temos que perseguir para algumas análises, e acho que nós temos uma dificuldade muito grande de estabelecer redes. Acho que porque não temos essa leitura estratégica da universidade, de como a universidade e o próprio construto de intelectual se colocam como parte desse sistema de dominação colonial, nós temos muitas de nossas práticas vão arrefecendo o ímpeto crítico e nós acabamos nos objetificando muito em relação aos pré-requisitos colocados por essa matriz colonial. Então, a gente sente muito isso na pele, eu digo para vocês, nós já investimos muito nessa coisa de articulação, mas é difícil essa perspectiva de construção de rede, porque nossos grupos, nossos atores estão muito envolvidos com esses critérios requeridos de produtividade. E nós temos um ethos concorrencial muito forte na academia. O ethos da academia é muito adoecido, não é? Não preciso me aprofundar sobre isso. Então, são questões que eu coloquei aqui, que eu acho que permitem afirmar que nós temos muitas informações sobre pedaços do problema e a nossa visão sobre o que constituiria essa totalidade do problema, ela não coincide com a junção desses pedaços. Eu acho que esse é o nosso principal problema.
E, baseada nessas questões, para não me alongar mais, eu estou no tempo, qual é a minha opinião sobre como quais são os cenários que são desenhados para nós a partir dessa realidade constatada. No debate, a gente pode discutir isso bastante, e, né, com contraposições, aprofundamentos, mas eu acho que o cenário que nós temos, ele não demonstra, do jeito que nós estamos, ele não permite a gente prospectar que teremos mudança de compreensão tão cedo. Eu acho que as estratégias que estão sendo adotadas, elas não permitem projeções muito auspiciosas, né? E isso nos coloca o risco premente de, como já tinha falado lá atrás, da gente perder mais ainda espaços que são muito estratégicos. Não necessariamente que a universidade vai fechar as portas de uma vez, mas, por exemplo, nós não atualizamos essas questões na nossa agenda universitária, nós tergiversamos. Essa não é uma discussão presente no horizonte das entidades sindicais, por exemplo, e nós nos fragilizamos por uma série de questões em relação a isso. Então, é provável que, com a fragilidade que nós estamos, que a gente passe por reformas vindas de cima, como já foi o próprio Futurice, e algumas áreas que são estratégicas para a gente atuar tanto na abstração mais profunda do problema, que eu acho que é isso que diferencia o conhecimento acadêmico e o que a gente busca nomear como conhecimento científico, é que a gente submete esse conhecimento a procedimentos ordenados de erudição, que não podem ser os procedimentos da matriz positivista, iluminista, colonial, ocidental, e, enfim, mas que precisam ser rígidos, que precisam ser parametrados por uma preocupação com o controle da fidedignidade, e o controle ético também, é muito forte, não é? E com as reconfigurações que se anunciam, muitos dos nossos cursos, nos quais a gente exercita constantemente esse exercício, essa problematização, eles tendem a perder o status universitário, que conferiria esse caráter do qual falei ainda há pouco, e passam a cada vez mais serem reduzidos ao recorte profissionalizante e técnico. Nas ciências sociais aplicadas, né, temos vários cursos, por exemplo, que já são oferecidos assim. Eu acho que a gente caminha para perder muito em alguns espaços. Então, esses são elementos, não é? Eu coloco essa centralidade dessa relação com o conhecimento, com essa especificidade, como fundamental. Nesse exercício que eu fiz aqui com vocês, eu sugiro, acho que eu posso sugerir, não como uma conclusão final, mas como sugestão, que nós estamos num processo inicial de descolonização da nossa dissidência sexual, dos nossos feminismos, os feminismos entendidos aqui na sua complexidade, porque são compostos por milhares de conformações internas, que vão trazer essas marcas das genealogias que os constituem, né, o feminismo como uma verdadeira comunidade imaginada, esse termo não é meu, é do Benedict Anderson, e ele utiliza para abordar a nação como comunidade imaginada, e o Richard Miskolc usa isso na análise
do ideal de branquitude como elemento constituindo o nosso ideal de nação, e aí eu tomei também de empréstimo para abordar o feminismo, não é? Então, todos esses campos nossos, eu acho que eles estão nós estamos num processo inicial, né? E não é mera coincidência que encontrarmos uma alternativa para o estado de estagnação, perplexidade em que nos encontramos, depende exatamente de como a gente complete esse esforço de descolonização e de como a gente consiga avançar nesse sentido, superando esses obstáculos. Eu tentei apontar aqui alguns elementos que são mais suscitados desse exercício de pensar em voz alta com outras pessoas, com essas vozes subalternas que estão nesses campos. Destaco que, embora a gente tenha evidenciado a academia como entre lugar, a dinâmica do conhecimento não se restringe a ela, por isso a gente trouxe a noção de saber, e essa noção de saber, ela implica uma redefinição da dinâmica do conhecimento, veja, na Universidade Federal do Sul da Bahia e em outras universidades, se não me engano, a UFMG já está fazendo isso, né? Vários representantes dessas tradições, eles estão indo às universidades, falando, são tradições baseadas na oralidade, com uma memória muito rica de conjuntos de saberes muito ricos, que importam para nosso esforço de genealogia e estão sendo reconhecidos lá no currículo dos alunos, como conteúdo acadêmico. Então, quando a gente está falando do acadêmico, não é reproduzindo nenhuma dicotomia inconciliável entre a teoria e prática, ou academia e movimento, porque nesses construtos descoloniais, essa separação, esse antagonismo não existe. São momentos distintos, são práticas distintas, mas são práticas, não é? Então, eu tentei apontar aqui alguns elementos para vocês, dentre eles, o que eu considero mais importante é que a gente precisa ter a abertura urgente de canais para um debate franco e sincero sobre essas questões, sobre as nossas fragilidades, e eu espero que eu tenha conseguido ter sucesso na colocação tanto de elementos do cenário, do que constituem os nossos obstáculos para avançar nesse propósito descolonializante, sem reafirmar aqui a primazia de nenhum campo específico, nenhuma escola, mas no diálogo com elas, com eles, e eu espero que eu tenha conseguido. E, em função disso, eu agradeço mais uma vez o convite, a oportunidade e a atenção de vocês, que eu não estou vendo, só estou vendo a minha própria cara numa tela, e vou voltar agora para a tela inicial. Então, Marco, eu reitero muito, é muito importante para nós essa interlocução também. A gente encontra alguns obstáculos adicionais para interlocuções mais amplas, às vezes a gente até fica numa tristeza, mas ainda bem que a gente tem muito amor e cuscuz, né? É isso, obrigada.